falou, essa parte de alimentação é muito importante, né? Então nós vamos assim ver o básico dela, né? Como tudo começou, através da palavra de Deus, e depois a gente vai analisar os dias de hoje, como a gente está comendo, o que o povo está comendo, né? Então, somos seres humanos criados à imagem e semelhança do nosso Deus Jeová, né? E em Gênesis 1, se vocês quiserem acompanhar, aqui também está escrito na outra base. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Trevas estavam sobre a face do abismo. Foi assim que tudo começou, né? Então tudo era trevas. Aí o Senhor viu a necessidade de fazer habitar sobre a terra. Criou a luz. Aí no decorrer aqui do capítulo, né, ele vai falando, né? Primeiro veio a luz, fez separação do dia e da noite, fez separação das águas, criou a vida vegetal, fez dois grandes luminares que são o sol e a lua, fez a vida animal e por fim fez o homem. E Gênesis 1:29, e disse Deus: eis que vos tenho dado toda erva que dê semente, que está sobre a face da terra, e toda árvore na qual está o fruto de uma árvore que produz semente, para vós será para mantimento. Então tudo que dê semente, toda erva que dê semente e toda árvore que dê fruto. Isso era para comer desde o princípio. E ele deu a separação para o homem, o que o homem deveria comer e o que o animal deveria comer. E no 30, e todo animal da terra, e toda ave do céu, e cada coisa que rasteja sobre a terra que há vida, eu tenho dado toda erva verde para alimento. Foi assim. Então os animais comiam o capim e nós comíamos a fruta e a semente. O leão comia capim. Exatamente, o leão comia capim. O urso ainda come capim. Uhum. Comia carne. Supondo ele comia em bambu, né? Come bambu. Aí a Então Deus fez separação, né? O que o homem deveria comer e o que o animal deveria comer, né? Mas vejamos, estamos comendo de acordo com o que a Bíblia diz? Mas será que aquela alimentação é a mesma que Deus botou depois do pecado? Então, depois do pecado, porque assim, quando o povo saiu do Egito, que lá eles comiam carne, né? Só que daí Deus fez separação do que o homem, que eles queriam tanto comer carne, então ele fez separação de alguns animais. Mas originalmente não é a alimentação que Deus colocou desde o princípio. Deus queria entendeu? levar. E nós estamos caminhando para a vida eterna. Então nós temos que nos purificar dessa alimentação. Assim como Elias comia. No começo, o corvo não trazia carne, trazia pão, mas antes dele ser trasladado, a ave só trazia pão. O anjo trazia só pão. Ele não trazia mais carne, porque ele estava em parte de purificação. Mas os discípulos comiam peixe, né? Mas não era o tempo. Mas comiam. Né? É assim. Até hoje você pode em caso de emergência. Na verdade, assim, não é pecado comer carne. Mas nós precisamos purificar o nosso corpo e a nossa mente. Então nós temos que abandonar alimentos que vão embocar a nossa mente. Então assim, na verdade é uma purificação para que possamos ser, o Espírito de Deus possa ser derramado, né? O poder deles pode ser derramado. E assim a gente continuar adiante e irmos para o céu, né? Seria esse romper a morte. Romper a morte, né? Essa aqui é a... Para o céu sem ver a morte. Então, nesse caso, as pessoas que continuam comendo errado, eles vão morrer, mas... Não, é igual eu falei, não é pecado. Eu não sei como Deus vai fazer esse juízo, mas nós somos atalaias. Não foi esse o estudo, né? Nós somos atalaias. Nós precisamos estar com a mente limpa para que a gente possa ver o inimigo, que a gente possa ter consciência e anunciar. Entendeu? Preparação. A gente está passando uma fase de preparação. É A sabedoria de purificação. Deus, né, sabia que as comidas de carne já estão muito contaminadas hoje. Aí mexe com a nossa cabeça, as compreensões. Daí vem também os escritos da Ellen White, né, que ela aconselha, né,
a deixar esses alimentos, né, que na verdade os animais estão doentes, que a gente pega. A gente vai analisar tudo isso agora, senão a gente perde aqui, né? Então analisemos então toda erva que dê semente. Estamos comendo os alimentos de erva ou outros tipos de alimento? Essas seriam O certo. o certo, né? Isso é bom demais. Os legumes, os grãos, as ervas para fazermos, né, chás fitoterápicos, tratamentos. Tudo isso também entra na parte de purificação, né? Hoje a gente está comendo esses tipos de alimentos. Tá comendo um Olha aquele bolo. bolo. Esse bolo tá recheado. Os biscoitos, carne, né, refrigerante. Eu coloquei só algumas imagens, só pra gente comparar. E você percebe até a cor. Aquele lá é meio marrom, aquele lá aqui é tudo colorido, né? Volta na volta. Esse aqui Aquele lá de bolo e as carnes é o quê? é carne com... Tipo embutido, né? É, os embutidos. aqueles negócios. É. Salsicha, linguiça. É. Rapaz, nós estamos fome. misturados aí. E toda árvore em que há fruto que dê semente ser usado de mantimento. Mas o povo né? diz que o Então, povo que as faz mal, né? frutas... Oi? O povo fala que o coco faz mal. Tá mentindo. O coco faz mal. O coco Tem é a óleo semente. que não dá não sei o que no corpo, que aumenta É o melhor óleo que a gente tem. O óleo de abacate e o óleo de coco são as melhores gorduras, são as gorduras boas, Se né? deu isso pra comer, mano. Que na verdade não engorda. O povo acha que engorda, mas não engorda. fazer o óleo diretamente do coco, é bem fácil. É. Se Deus disse que é pra comer, então faz bem. Mas a internet fala muita coisa. A internet é uma É, coisa, né? o homem é uma coisa e Deus é Som de... outra. Eles falam que bebida alcoólica faz bem, então, Ah, né? Imagina. É, coração. Se você tá com gastrite e fala pra tomar leite, então... Estão malucos. É, tá tudo doido. E nós temos a classificação dos alimentos, que são os alimentos reguladores, energéticos e construtores. É isso que eu quero saber. É, se você tiver esses três na sua alimentação, você não vai ficar com déficit de nada. E na verdade vocês vão entender que é muito simples a nossa alimentação, a gente não precisa daquela coisa Variedade toda, de aquela comida. mesa gigantesca, né? Uhum. Na verdade nossa alimentação é simples, né? Simples e objetiva, assim como o nosso Senhor, né? Amém. Os alimentos reguladores. São os alimentos que regulam as funções do nosso organismo. São ricos em vitaminas e sais minerais. Atuam no nosso sistema imunológico, que regulam a digestão, a circulação sanguínea e proporcionam um bom funcionamento dos intestinos, pois são ricos em fibras. Que os exemplos são as frutas, os legumes e as verduras. Esses são os reguladores. Que eu acho que para mim é o principal, né? Porque se o nosso intestino tem uma vida saudável, os outros órgãos estão tranquilos, né? Então pode ser que a pessoa não vai muitas vezes no banheiro por falta desses alimentos. Exatamente. Eu- Falta. E a água, né? Que é Ah, Exemplo deles, Não tem esse assim. problema aí. frutas, né? Que abacate, cenoura, cenoura é legume. Abacate, uva, maçã, banana. As frutas do nosso dia a Quer dizer que dia. tem que a gente não pode repetir, né? Todo dia repetir. O certo seria a gente variar, né? Variar. Porque cada tipo tem uma quantidade de vitamina, tem uma quantidade de sais, né? E tem uma que tem mais, por exemplo, tem muita vitamina E no abacate, que é uma vitamina maravilhosa para a mulher, né? Para o sistema reprodutor e tudo mais. Então, assim, se você variar, é a melhor Fruta opção. da estação. E a Fruta questão da estação, e a questão exatamente. da anemia. Oi? Da anemia. O que dá anemia? É assim. Pra anemia. Isso. Para anemia precisa de fonte de ferro, daí seria da parte das verduras. Que tem mais. Por isso que ele fala comer frutas, legumes e verduras, né? Você come sempre variando, vai ter os alimentos reguladores que você precisa. E aumenta a imunidade também. Aumenta a imunidade, porque na verdade ele vai limpar, Então né? não precisa Vai dar comer força. carne, essas coisas pra poder... Não precisa não. Quando- Jatobá é rico em ferro. Que Nossa, tem de monte. jatobá, vocês estão E riqueza. nós nem come, né? Joga lá e...
A pessoa pensa ali, que Eu a guardar pessoa fora, né? largando os alimentos, carne, né? A pessoa vai ficar fraca. Vai ficar fraca e não é. Na verdade Porque- fica porque não sabe substituir. Quem Não, não é fica só se fraco, na verdade né? você Se come. substituir perfeitamente. Porque normalmente quem come é arroz, feijão e carne. É isso, né? Então você tira a Mas carne, aí você você arroz vai e comer feijão. e você come ainda o arroz branco, que não tem praticamente nada. Então você vai ficar com déficit, com certeza. Qual que é a frase famosa que falam pra gente? Mas você só come arroz, feijão, alface e tomate? Não, ou senão fala o que você Né? come, você não come mais nada. Na verdade, a gente viu aqui a quantidade de tipos de alimentos que a gente tem. Ainda mais imagina a quantidade de fruta, a gente tem muita fruta. Olha aqui a nossa mesa todo dia de manhã. Em questão, está mais em conta, né? Porque a gente Isso, pagou né? 50 reais, comprou 2 quilos de carne, já vai 50. E a gente comprar 50 reais de fruta, né? É muito. Uma semana quase toda. Não é, né? A gente não pensa, né? Agora, os alimentos energéticos são aqueles que fornecem mais energia, pois dão ao organismo 9 calorias por cada grama. E os alimentos ricos em carboidratos são como cereais, né? Aí entra o arroz integral, entra o milho, entra a aveia. Grão de bico, lentilha. Não, Não? esses daí são Cereais é diferentes das leguminosas. leguminosas. Leguminosas são os grãos que dão São os faixa. construtores, é o próximo grupo. É os cereais, né? Cereais é Que dá tudo espiga. Isso, eu ia falar isso. Já tá aqui. É o milho, o que mais? Milho, aveia, centeio, arroz integral, gergelim. Não, gergelim é... Feijão. É construtores. Feijão. Não. Não. Então, Trigo é. Ah, sim. Cereais, são cereais. E os alimentos construtores são aqueles que têm a função de ajudar a construção dos tecidos musculares do organismo. Por isso que o povo fala que quem faz exercício físico tem que comer um monte de galinha, né? Para criar as fibras do músculo. Muito peito de frango. Mas na verdade, você tem que comer os grãos. Se você come os grãos, que daí entra a lentilha, a ervilha, o feijão, Aí já é os o grão grãos. de Nossa, bico. E a mandioca e a batata? Onde A é? mandioca e a batata são energéticos. Mel e rapadura. Mel, os açúcares, né? São os que dão energia. Que os alimentos energéticos nós não comemos à noite, tá? E a cenoura é o quê? A cenoura é legume. Não dá energia. Não. A cenoura entra no grupo de reguladores. Ah, de regular. Vai regular a saúde. Que vai regular a sua vida do seu intestino. Tem muita fibra. Então seria bom uma pessoa que trabalha no pesado colocar um melaço de manhã cedo no café da manhã. É que assim, tudo que a gente puder de tirar de açúcar convencional e comer o açúcar seria ideal, né? Mas como a gente está num processo, o melhor seria a rapadura usar, né? Substituir todos os açúcares até a gente aprender que a gente não precisa comer coisa tão doce. A rapadura é o mesmo açúcar mascavo, né? Mesma Não. coisa praticamente. Mesma coisa. O açúcar mascavo ainda passa por um processo a mais que tá. a rapadura seria a mais pura, assim, né? Que ela tira o melado da cana e cozinha ela. Ferventa. Mas só nesse momento de ferventar, você já tá perdendo alguma coisa, né? Então, E se a gente puder de comer as demais, folhas, alface, couve. verduras são reguladoras. Depois, se vocês quiserem, a gente anota Desses pra grãos vocês. Quero sim. Proteínas. Castanha entra nesse aí. Como construtor. O alívio. Ele entra no mesmo. Tanto é que se você come muito. Por exemplo, você vai comer feijão, você não come uma castanha junto com o feijão. Que é muita coisa, a gente não precisa. Daí que a gente faz? Come castanha de manhã, né? Com a banana, com a aveia, ó, você come. Você vai ter os três, ó. Construtor, regulador e energético. Entendeu? Então você vê, é Fica simples. equilibrado. Fica O que eu quero equilibrado. saber é na hora que os alimentos entram. Eu quero saber, sabe? Como assim? O que comer de manhã, o que comer no Vamos almoço. fazer um cardápio aqui então. Isso. De manhã, o que a gente vai comer? O que entra em reguladores? Quais são os reguladores? As frutas, né? Mas No daí cenoura caso. você vai comer de manhã? Café da manhã a gente comeria as frutas. A gente comeria as frutas, né? Mas pode fazer o suco com cenoura,
É abacaxi. Então, o que a gente puder mastigar Ah, tá. Tem que é mastigar. melhor. Porque tem fibra, né? Pro Sim, Você intestino. joga fora a fibra. É, Quando a gente Então, coa o é. suco, joga fora a suco. Tem que mastigar. vamos mastigar, usar nossos dentinhos. Senão vai ficar pontudo. Então, de manhã, por exemplo, a gente come uma banana e um mamão, daí a gente coloca uma aveia, que a aveia é energético, que é um cereal, o abacate entra como fruta, Ó. e você come uma castanha de Uma caju tapioca, que pode vocês comer uma têm tapioca aqui. também de manhã, pode? Pode comer também. Sabe o que nós Aí você faz entra como um carboidrato. O negócio é fazer uma listazinha, ó. É, irmã, você que Pega lá sua Pega lá já. anotação, então, irmã. Acho que eu vou lá em casa. Eu tenho lápis A gente vai estudar depois, vocês vão passar. Cereal e come uma castanha. Ou, por exemplo, assim, hoje de manhã o que eu fiz? Fiz patê de grão de bico. Patê de grão de bico é construtor, porque é um grão. Então a gente comeu um cereal, que foi o trigo do pão, a gente comeu um construtor, que foi o patê, E e a comemos gente frutas. comeu um regulador, que foi as frutas. Simples. Entendeu? É. Simples e Aí no gostoso. intervalo do café da manhã. E a barriga não tá estufada, tá E a leve, barriga tá não tá leve. leve, a gente tá conseguindo entender, Dando compreender. risada, né? É, e eu tô com a barriga cheia. Você Agora, comeu muito. E a gente consegue ficar até a hora do almoço sem Isso, beliscar. muito bem. a Só pessoa, água. os pessoal lá de São Paulo, eles acabam comendo 3 pão de café da manhã, Porque 3 quando a pão gente- branco, a pessoa... Então, quer dizer, deu... Olha, E tipo, dá 9 horas, tá com fome de novo. A gente não sente aquele peso. É que assim, Não. se a, Não, ó, pode comer, mas não sente se a saciedade. não. gente tem os 3 grupos, a gente está nutrido por inteiro, então a gente não vai sentir necessidade de colocar mais alimento. A gente sente fome porque tem déficit, porque não tá completo. Aí o corpo fica falando, O tá corpo fica faltando, fraco, né? tá desequilibrado, manda mais coisas. Só que a gente manda as coisas erradas. É. Só manda Aí ele fica açúcar, pedindo toda hora. carboidrato. E o mais interessante, você não vai comer uma certa quantidade, se você comer pouco, você vai sentir nutrido. É, no almoço, por exemplo, a gente vai comer o quê? Um arroz integral, né? A gente vai comer ou um milho, né? O que? Alguma parte de energético. Aí a gente vai comer o feijão, que é o construtor, e a gente vai comer um legume. Igual a gente não fez lá cenourinha com vagem, com ervilha, Couve. uma couve. Só que aqui nós não temos ervilha, só se for Mas aqui Ah, não, vocês mas tem outras coisas. Tem outras Tem coisas, outras tem coisas. cenoura. É o que tem no local. Não necessariamente. Coentro, Ah, Substitui o que com não tem. brócolis. Cada região é rica em alguma coisa. Você gosta de A brócolis? região de vocês é muito rica. Aqui é só saber administrar e Só saber entender. manejar. é a mandioca também entra no almoço. A mandioca, ela é energética. Ah, tem que ser Mas bem. pode entrar no almoço. Pode, Aí, tipo, né? você vai substituir. Só não é boa noite. À noite. Só à noite não. Energético. Você na pode noite. tomar o café da manhã Colocar só comendo arroz, mandioca, se colocar quiser, junto, cozida. De manhã dá. Então, e assim, o legal é a gente não misturar, por exemplo, 2 tipos de energético, né? Por exemplo, você vai fazer um arroz, uma mandioca e uma batata. É tudo a mesma coisa. Só energético. O corpo não precisa disso. Só faz entendeu? um, né? Só faz um. Porque isso também fermenta, Exatamente. o estômago fica pesado, Dá né? aqueles maus cheiros que soltam por baixo. E o Antônio vai ficar. Que você vai ser, voltou. Quer dizer, tá me culpando, né? À noite eu acho que é legal a gente comer construtor. Porque a gente só vai dormir, não vai precisar de energia, nada Mas quem disso. trabalha muito, Não precisa comer aquele prato inteiro, ele precisa descansar. não vai emagrecer não. Hã? Não vai emagrecer não, porque senão eu e o Bruno a gente já tá sumindo. Mas eu já emagreci 1 quilo em 5 dias. Mas é porque seu corpo está organizando. Quando ele se organiza, a gente estabiliza e ele fala, esse é o nível, esse é o peso, esse... Então quer dizer que, Ela como tá eu nos dou dois, exemplo, que né? o corpo dela tá sendo... Como você estava dando exemplo que seu corpo está eliminando, será que não está eliminando as toxinas do corpo Também, dela? Talvez, né? Às vezes é Você acúmulo de comer líquido. É acúmulo coisa. de líquido, exatamente. É, somente vai ficar mais rápido, por isso está tão alegre, que é a cor cedo que Eu você... tô acordando cedo, eu acordo cedo e não tenho mais vontade de dormir. Viu? Eu dormi até 7 Olha lá, horas. você. É, porque seu corpo já está sustentado, ele já está regulando o Então, seu se sono, diferença mesmo. os hormônios, tá tudo certinho e
você fica feliz, né? Nosso corpo agradece. Vocês tá. têm mais alguma pergunta nesse sentido aí dos Tá bem grupos? pouquinho. Tem mais alguma pergunta, alguma coisa? Só o que comer de noite. Ah, não. Isso. O que comer de noite? A gente pode comer frutas, que eu acho que são reguladores. Dá pra comer um pãozinho, Quando um fruta, torradinho. só uma fruta, é? Não, você pode misturar. Aline, pode fazer um Pode caldo também à misturar. noite? Pode fazer um caldo que é muito quente, não dá pra fazer caldo, né? É. Não sei se é um caldo gelado. Meu patê É, você pode comer, na verdade, que você come no café da manhã. Mas a noite não é muito quente, não. A noite é um frio. Ela tinha feito. É, se Ah, vocês eles estão gostam. acostumados. Então vocês estão acostumados, é legal fazer um caldo de ervilha, um caldo de Lentilha, feijão, tão caldo de gostoso. Só pode fazer uma macarronada à noite, né? É, eu acho que massa de manhã é bom não comer. No À almoço. noite. À noite. Não, De noite. Você não almoço. Porque é energético, aí você vai atrapalhar o sono. É, porque você não precisa E o de- estômago precisa trabalhar muito também, né? Então, aí À atrapalha o noite é só sono. se você eliminar os energéticos, tá tudo certo. Você Tá pode cozinha comer o que leve. você quiser. Só pra aliviar a fome. É, e sempre comer aquele negocinho, né? Comer como um rei de manhã, comer como um príncipe no almoço e comer como um mendigo à noite. Ou seja, pouco, menos. Pouco. Então a gente tem que lembrar disso, né? Comer mais de manhã, porque é o nosso dia inteiro, né? No almoço a gente diminui um pouco, porque a gente só tem meia A tarde. refeição mais Importante De manhã. é de manhã. De manhã, de manhã. Por isso pega que- no pesado. Precisa de né? energia de manhã. É. E se você come pouco à noite, o seu sono é completo, você recebe todos os hormônios e de manhã você vai acordar com muita fome. Aí você come. Pode comer de manhã. Mastiga bem e tu batente. Aí no almoço, come um pouco menos e na janta, mendiguinho. E o mais interessante aí, que é o fruto do Espírito Santo, temperança, né? É, exatamente. É. O Bruno, né? Controle. O Diego falou um negócio. É a Exatamente. temperança. Melhora tudo, viu? A preparação, é a preparação do corpo para receber o Espírito. Amém, Amém. amém. É isso mesmo. Fica leve, fica... Fica leve. Isso é Tem loucura mais para o alguma mundo. pergunta sobre Né? essa parte? É loucura para o mundo. Acho que não, né, Tony? Tem uma Tem mais alguma pergunta? Não, Você quer deixar Já deu pra anotado? entender? Deu pra Você entender? quer deixar Mais ou anotado? menos, né? Depois a gente escreve. É, escrever é melhor. pra gente- Visualiza. Podemos concluir que não necessitamos de nada além do que já está escrito desde o princípio, né? Que foi o que a gente leu na Bíblia, toda a nossa alimentação está aqui, né? Desde o princípio. E que o Senhor deixou tudo que é bom na terra. E toda vez que o homem modifica, dá errado, né? exato. Dá algum problema. Dá sempre algum problema. E agora tem também as questões, né, da transgenia e tudo mais, que estão modificando os grãos, né? A Organização Mundial de Saúde divulgou as 10 principais causas de morte no mundo do ano 2000 a 2011. A principal é doença arterial coroniana ou isquêmica, problema no coração. Colesterol. Mortes de 5 mil foi para 7 mil. Milhões. Acidente vascular cerebral, AVC. De 5 milhões foi para 6. Do ano 2000 a 1000 a 2010. 2011. Aí eu escrevi errado, 2011. Infecção do trato respiratório. De 3 também ficou praticamente a mesma coisa, não Isso aí- alterou muita Isso coisa. aí entre o quê? As principais doenças de Respiratório. morte. O do trato, respiração e Não. poluição. Na medida que os anos vai passando, vai aumentando a Vai doença. aumentando. Devido Ou fica a mesma coisa. Em 11 anos não diminuiu morte, pelo contrário. só aumenta. Só aumentou Ou ou manteve. ficou ou manteve. Devido à alimentação errada. Devido à alimentação errada, Estilo devido de ao estilo vida. de vida nas cidades. Poluição. Doença pulmonar crônica também ficou de 3 a 3 milhões. Mas, gente, são 3 milhões no ano. É muita gente. É muita Os gente. hospitais lotados, né? Muita gente. Diarreia. 2 diminuiu um pouco para 1. HIV, né? AIDS. Manteve. Não. Câncer de traqueia, brônquios e pulmão. De 1,2 milhões foi para 1,5. E já vão ser para poluição. Diabetes de 1 foi para 1,4. Aumentou, porque são 400 mil, né? É o açucarela. A mais. É, tudo mais caro.
Acidentes de trânsito, de 1 foi para 1,3 e prematuridade. Diminuiu um pouco, de 1,4 foi para 1,3. Essa prematuridade é o quê? São bebês Crianças. prematuros que nascem antes do tempo. E isso também tem a ver com o estilo de vida e a alimentação da mãe, Com certeza. entendeu? Que bebe fumo. Então aqui a gente viu um pouco, né, das principais doenças que a cidade, o estilo de vida, a alimentação está causando nas grandes cidades, né? E não foi isso o plano de Deus, não foi esse o plano que Deus deixou para nós. Foi viver no campo, foi plantar os alimentos, foi comer simples, respirar ar puro. Exato. Na verdade, a gente vê que tá tudo se modificando, igual a gente falou, quando o homem põe a mão, tá errado. Foi aí, né, a construção das grandes cidades, Então, que a gente estudou sábado, né? Onde a gente vive tanta é doença e morte, o que está errado? A nutrição precisa assumir o lugar de destaque que merece em sua vida. Também, coisa final, a honesta verdade é, tudo começa com a nutrição. Tanto a saúde quanto a doença têm sua origem na nutrição. Quando uma doença aparece, não significa a existência de algum tipo de defeito em seu corpo, mas uma mera consequência do modo impróprio pela qual está sendo alimentado ou mantido. A pessoa pensa que é aquela doença. Que é porque a minha avó teve, porque genética, não sei quem tem, Nada a ver, aí né? entra a questão genética. Você precisa se conscientizar de que a genética não é sinônimo de destino. O Dr. Neil explica que nem todos os genes são ditadores. Por exemplo, os genes para a cor do olho, cor do cabelo, são ditadores. Por exemplo, seu pai, né, tem olho claro, sua mãe, aí seu filho vai nascer de olho claro, ou vice-versa. Se eles dizem que você terá cabelos castanhos, olhos azuis, nada pode ser feito, né? Tipo, você não tem como alterar isso dentro de você, né? Isso é a questão dos genes principal, que não tem como. Eu lembrei de uma coisa, e o ovo? Entende? A Qual a questão sua do ovo. pergunta do ovo? Tipo assim, faz mal ou faz bem? Olha, tudo que é de origem animal hoje é tudo de origem animal. Porque Deus não deixou. O que a gente puder de comer, toda erva que dê semente, toda árvore que dê E pelo fruto. conceito Mas os genes para as doenças não dão ordens, mas sim sugestões. Se os seus genes sugerem diabetes, você não tem que necessariamente dar ouvido a eles. Você pode controlar a situação mais do que você imagina. A prevenção e cura de diabetes e de muitas outras doenças crônicas tem como ponto fundamental a nutrição. Quando sua alimentação é rica em alimentos naturais e saudáveis, você dá ao seu corpo os nutrientes que ele precisa para curar e proteger a si mesmo. Então quer dizer que uma pessoa com diabetes pode ser curada com a Com alimentação? certeza. Só mudar a alimentação e Se botar- soltar esse povo diabetes tudo na floresta, todo que a mundo Aline fica falou sem também, Tem que entender doença. da causa perfeita. O que é Exatamente. diabetes? A gente tem que fazer essa pergunta. A pessoa pensa assim, porque meu pai tem diabetes, eu vou ter diabetes. É. Se minha mãe tem Você câncer, vai eu vou ter câncer. se você tiver o mesmo estilo de vida da Se sua minha mãe mãe. tem qualquer doença, eu vou ter também. E não é assim. E a queda de cabelo, tá uma coisa E atividade física também. A queda de cabelo, a Aline explica. Atividade física é importante. Opa! Acho que fica difícil. Tem que ter. Queda de cabelo? É, Queda de cabelo, Pra na alimentação? verdade, tá a nutrição, mas também está ligado ao lado emocional. A gente também tem que ver a questão emocional. Você tem queda de cabelo? não, meu irmão, cara. Não, porque o meu tem. Pode entrar. Mas não é genética, não. Não é genética. Não porque é genética. eu- A queda de cabelo não é genética. Eu sou cabeludo, meu irmão não é. Tá caindo. Mas o tio dele é careca. O tio Raimundo. Mas como ela falou aqui, irmã, Não é não genética. é genética. Na verdade, tem as, igual falou, as Propensão. doenças, propensão lá, mas não quer dizer que esse gene você vai dar ouvido a ele, igual tá falando. Na verdade, você pode mudar. Por exemplo, a minha mãe tinha hipotiroidismo, que é desregular a glândula tireoide. O seu problema é genético, não tem como. Você vai ter que tomar remédio o resto da sua vida. Ih. Eu falei, pois eu não vou. eu vou provar pra você. E qual era o seu problema? Eu tinha problemas de hipotiroidismo, que é desregula os hormônios da glândula tireoide. Daí
O meu era de engordar, a gente fica inchado, retenção de líquido, fica amarelo, tem algumas coisas que acontecem na gente. Daí ele falou que não, era questão genética, não tinha o que fazer. Aí a alimentação... Aí eu fui, regulei minha alimentação, comia os alimentos que na verdade estimulam a glândula, porque cada órgão nosso tem um tipo. Por exemplo, a da glândula é selênio, magnésio e outro. Então você come esses alimentos que tem bastante, vai ativar ela. Aí os genes não vão dar ouvidos, daí eles vão regular sua disfunção. Aí eu fui pro médico e falei. Daí ele falou, ficou até, né, Bruno? Admirado. Preciso estudar mais então, né? Porque então é exatamente isso que ele está falando. Se a gente tiver uma nutrição boa, se a gente tiver um estilo de vida em paz, porque na Bíblia diz, busca a paz e siga, que é a mente, né? Pra gente ter tranquilidade mental e fé, né? A gente está com uma vida saudável, né? Pronto para receber, anunciar a volta do código. São um código para tudo no corpo, aspectos positivos e negativos. Com relação às doenças, você precisa entender que os genes não determinam a doença por si só. Os genes expressam-se ou atuam somente quando ativos. A nutrição desempenha um papel crítico na determinação de quais genes, bons ou maus, serão ativados. Sem os genes, não haveria câncer, obesidade, diabetes ou doença cardíaca. E sem os genes também não haveria saúde e vida. O Dr. Campbell afirma: os genes são o ponto de partida para a saúde e para as doenças. Eles são a parte natural ou inata da equação. Já a nutrição e os fatores de estilo de vida são uma parte adquirida ou de desenvolvimento que controla se como os genes ganham expressão. A nutrição tem muito mais influência nos resultados de saúde e doença do que os próprios genes. Na verdade, o que é? Você vai comer uma boa nutrição, você vai ativar o gene bom e vai deixar inativo o gene ruim. Essa que é, resumindo tudo isso. Nem todos os genes são plenamente ativos o tempo todo. E quando não ativados, permanecem dormentes bioquimicamente falando. Os genes dormentes não têm nenhum efeito em nossa saúde, embora esse fato seja óbvio para a maior parte dos cientistas e leigos. O real significado dessa ideia é raramente compreendido. O que faz com que o gene permaneça dormente e outro ativado? A resposta é ambiente e especialmente a nutrição. Sementes apenas germinam em solo rico em nutrientes como água e luz solar. De modo similar, os genes não são ativados a menos que estejam no ambiente apropriado. No corpo humano, a nutrição é o principal fator ambiental que determina a atividade dos genes. Então, nossos genes são como as sementinhas, né? A gente pode ativar ela para dar uma erva ruim, fraca, com doenças, né? Ou a gente pode ativar ela para dar uma árvore boa, que dê bons frutos e suculento. Eis a questão do que nós vamos colocar para dentro. Seja visual, seja auditivo, seja então, imaginando que o corpo respiratório. é feito assim de terra, vamos supor. Vamos supor. Aí os genes, a sementinha estão lá dentro. É isso. Aí se for uma terra ruim, mal nutrida, vai dar doença. Vai dar doença. É os nutrientes, né? Se você for comendo coisa ruim, você está jogando porcaria, lixo para dentro da terra. E se você come só coisa boa, você está botando fertilizante, a terra está ficando rica, e aí você, em vez de dar doença... Vai dar. Os cientistas fizeram com os ratos. Eles foram geneticamente predispostos a desenvolver câncer de fígado através da exposição de hepatite B ou de altas doses de substâncias tóxicas como aflotoxina. No entanto, o câncer apenas se desenvolveu na presença de uma dieta de alto níveis de proteína animal. Então, o que eles fizeram? Pegaram um rato, colocaram a toxina dentro dele, só que de um eles deram uma alimentação boa e do outro eles só deram carne. Os ratos que só comeram carne desenvolveram câncer e o outro não desenvolveu, mesmo tendo a alta toxina lá. Então, o nosso corpo consegue combater isso se você tiver os soldadinhos lá fortes, né?
combater Ou seja, tudo. mesmo com a nossa alimentação rica em agrotóxicos, porque está sim, mas se a gente escolher comer verduras e frutas, Mesmo assim, o próprio organismo vai lutar contra melhor as de toxinas que do comer ambiente. carne, né? Muito Com melhor. certeza. A carne vai dar a propensão de desenvolver doenças. Exatamente. A carne ou Não os tem como alimentos combater a doença, derivados. porque tá fraco o corpo, né? Isso. Exatamente. Não tá É preparado pra... interessante esse estudo, né? De você ver que você comendo um X alimento que é ruim e o X alimento que é bom, o corpo dá diferença. Mesmo exposto à mesma coisa de toxicidade, né? E a Bíblia fala, meu povo sofre por falta de conhecimento, né? Tá, nem Então, se a gente produzir o nosso próprio alimento, então, Nossa! fechou. Muito melhor. Não, aí você vira Alta super-homem. nutrição. Supermente. Para receber o Espírito de Deus. Exato. Esse que tem que ser a Essa é a nossa vontade de Porque Deus o pro corpo povo doente dele. recebe o espírito. Com certeza. Cansado, Com né? certeza. E aí você vê que é possível vencer sim o pecado. Não é, Só. Eu creio Aí as que coisas o começam a sente tornar de Deus, sentido. né? Isso. Dá porque Daniel venceu lá na Babilônia? Venceu, foi Ele é um direto. exemplo. Com certeza. Eu creio que os 144 mil não estão contaminados com toxinas, porque a mente deles estão altamente clara. Entende tudo que Deus manda. Tudo que Deus 100%. mandou, obedeceu. Foi pro campo, Exatamente. produziu o próprio alimento. E Eles não isso se facilitou contaminaram, eles não o Espírito Santo agir na vida deles. Exatamente, a alimentação ajuda. E esse é o grupo que a gente tem que tentar ser, né? É o Exatamente. nosso Ainda grupo. tá fora de ver muitas coisas erradas na visão, né? Exatamente. Em outras palavras, a nutrição superou condições totalmente propícias à doença. Embora o DNA estivesse sido danificado, o câncer não foi uma consequência inevitável. De igual modo, a ocorrência do mesmo tipo de câncer em gêmeos idênticos é raríssima. Você vê, né? Eles têm a mesma linha de DNA, porque são gêmeos idênticos, mesmo estando dentro do corpo. Um não quer dizer que o outro vai ter. Aline, mas naquele tempo passado, o povo morria de câncer, quer dizer que era por causa dos animais que eles comiam muito? Porque Uma das povo- causas, povo né? No passado, o povo era mais pobre, não tinha condição de comer essas guloseimas. Mas eu acho que não O era índice de a- câncer não era alto naquele tempo. Não era, não, mas não existia. Não existia, mas era muito raro. Hoje Era é assim, raríssimo. Que é demais. ó. Hoje é demais. Antes era assim, 1 em cada 3 famílias tinha câncer. Hoje, 5 em cada família tem câncer. É verdade. É tão raro que o povo É não isso que é a falava o nome, diferença. né? É. Não, tá certo. A doença vem por causa da alimentação errada. É. A alimentação veio junto com a tecnologia. E mesmo nesses Doença. raros casos, são similaridades na alimentação também são parcialmente responsáveis. Em resumo, a nutrição apropriada não apenas previne danos, mas também afeta beneficamente a reação do organismo diante de genes já danificados. Sintomas de doença são atenuados ou até mesmo completamente evitados. Experimentos laboratoriais têm comprovado que a progressão do câncer tem sido até mesmo revertida através de mudanças nutricionais. Então hoje até os cientistas estão vendo que realmente. Só que não quer dizer que eles estão apoiando isso. Eles só sabem, mas não Até que é, apoiam. mas a indústria não. A indústria não É deixa. porque aí tem que ter as farmácias para lucrar. Senão, Os médicos Muita gente ganha com a doença do povo. Que já acabou.